Papo Mix Pet. Oferecimento Simparic. Contra carrapatos, pulgas e sarnas. Acredite no poder do sim. Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. E tá começando mais um Papo Mix Pet comigo, Fê Prado, e com ela, Carla Maion. Oi, Carlinha. Oi, Fê. Tudo bem? Tudo, e você? Bom demais, sempre bom te ver. Eu... Te contar isso, você não sabia, né? As nossas quartas são sempre especiais. São sempre especiais. E sempre também, porque tem a Mônica Pet, nossa patroa, produtora do programa, sempre em cima da gente. Dona da pensão. Dona da pensão. Hoje ela preparou uma pauta chiquérrima. Ela estudou aqui, o assunto, viu? Estudou assim, violentamente. Sim. E se você tem um assunto bacana, quer dividir com a gente, manda aí no 11 981801000 com a hashtag Papo Mix Pet, que chega aqui pra gente. E sempre também com o Insta da Carlinha, que é o @vet_nutri. É só mandar por lá. A Carlinha sempre abre também caixas de perguntas e traz muito assunto aqui pra gente. Hoje o papo é sério e necessário, tá bom? Recentemente, infelizmente, né, saiu uma notícia de que um filhote de Golden morreu durante uma viagem Rio-São Paulo. De acordo com a tutora, ao que parece, né, o cachorro ficou algumas horas no calor e isso pode ter causado, enfim, essa morte. O que nos leva a pensar, Carlinha, sobre viagens. Seja de avião, de carro, de ônibus, enfim, de como for, né? É um tema super importante, Fê. A gente tem um monte de coisas aí, dúvidas da galera. Eu fiz uma enquete, inclusive, no meu Instagram sobre isso. Sim. Quem costuma viajar com os pets, quem costuma escolher uma companhia aérea específica, quais os riscos, sufocos que já passaram. Uhum. Então é um tema muito sério. Entre carro e avião, o melhor é viajar de carro? Olha, depende do destino, né, Fê? Mas sempre que for possível, de carro é mais tranquilo pro pet. Porque você pode fazer pausas, né? Ele desce, faz um xixizinho, bebe água. O avião tem a questão da pressurização, que quando a gente tá no avião, a gente sente, né? O ouvido fica tampando, a gente tem aquele desconforto momentâneo, que tudo bem, a gente aceita, tá tudo certo. Mas e o pet? Que não sabe o que tá acontecendo. O que tá rolando, né? Então, pra eles pode ser um momento de desconforto, pode gerar ansiedade, né? E se ele não tá habituado a isso, se é um cão que nunca viajou de avião, ele pode ficar um pouquinho ali alterado. Sabe que é interessante? De carro não tem toda essa pressurização, mas tem as voltas que o carro dá, as curvas. O meu cachorrinho sempre vomita. Sim. Não fica enjoadinho. Isso. A gente entende que esse vômito é pelo movimento do carro, não é nada patológico, mas ele pode ser controlado com medicações pré-viagem, né? Se você já conhece seu pet, sabe que ele vai ter ali um vômito, uma náusea, pode medicar antes de começar a viagem. Claro, ou não. no momento que ele passar mal, né? Mas sempre, obviamente, você não vai dar o seu remédio de casa de ser humano, tá, gente? Isso. Por favor. Sempre conversa com o veterinário, né? Pra ter a dose correta, do produto correto, pra poder fazer uso e ter uma viagem tranquila. Quando a gente pensa em viagem de carro, o que a gente pode fazer para que essa viagem seja mais tranquila? Uma vez você falou aqui em outros podcasts sobre a gente levar a água já nessas coisinhas que são retrátil também, né? Sim. Que, enfim, que dá pra colocar água. Existem alguns displays que são fáceis de usar, que vocês podem manter até refrigerado numa geladeirinha térmica e levar as comidinhas que ele costuma aceitar, às vezes coisas até mais palatáveis, porque numa viagem, principalmente as viagens longas, eles podem se estressar um pouquinho, tá num ambiente, né, não tão normal pra eles e pode não querer comer o alimento habitual. Então leva uma coisinha, um agradinho a mais pra ele ter mais facilidade de se alimentar. E não precisa comer muito também, precisa? Não precisa. Se for uma viagem muito longa, faz uma pausa para uma refeição pequena. Se não for longa, toca a viagem e ele come quando chegar. Tá. E para levar esse cachorro no carro, precisa de alguma coisa específica? Sim. Existem vários acessórios hoje que permitem, né, a segurança maior do pet. Então, desde cintos de segurança, a cadeirinhas de segurança. Inclusive, se o animal for pequeno, ele precisa estar na cadeirinha. E é como se fosse uma cadeirinha de bebê mesmo, né? Tem ajustes ali de tamanho. Sim. E se ele for um animal maior, ele pode ir no banco de trás, sempre acoplado ali a um cinto de segurança, né? Com todas as recomendações. E se for um gatinho, sempre na caixinha. Tá, não deixar esse pet solto é uma segurança. Primeiro que é lei, né? Sim. Vamos deixar claro que isso é uma norma, então é normativo. Mas assim, além disso, é uma segurança tanto para o pet quanto para quem tá dentro do carro. Com certeza. Né? Porque num momento ali de surpresa, né? Um movimento, ou de repente ele viu alguma coisa fora do carro e ficou um pouco mais excitado, ele pode
causar até um acidente. Até um acidente, exatamente. Então, sim, a gente precisa mantê-los em segurança por lei e para a própria proteção, né, de quem está viajando. Preciso de algum certificado escrito, carimbado por algum veterinário? Como é que é isso? Sim, é super importante para qualquer viagem que você faça uma avaliação do seu pet com o veterinário para ver se ele está apto a fazer essa viagem. Uma vez que você vai sair da sua cidade, vai sair daquele ambiente, né, de contatos e vai para um local diferente. Se acontecer alguma coisa, né, se o seu pet está em tratamento, precisa de algum suporte, é importante que o veterinário esteja ciente e veja se é possível esse animal fazer essa viagem. Às vezes um animal idoso tem uma condição um pouco mais particular, talvez não seja interessante pegar e pôr no carro por conta própria, sem a ciência do veterinário que o acompanha, atende, assim, né? Então é sempre importante. E as guias, né, os atestados de saúde são muito interessantes porque também é uma forma de verificar e certificar que aquele pet está saudável, com as vacinas em dia, principalmente a polivalente arrábica, que está vermifugado, que está com controle de pulgas e carrapatos, para que o destino que ele vai chegar também esteja assegurado de que ele não está levando nenhum problema para aquele ambiente. Excelente. Então é importante que o atestado verifique todos esses pontos, né? E se ele for fazer uma viagem aérea, né? Vamos lá pro avião. É super Pessoal importante. chique. Não, tô brincando aqui, gente. É claro, tem lugares que realmente só de avião. Sim, não tem jeito, sim. né? Até pelo tempo, né? É Muitas verdade. vezes as pessoas preferem, né, o destino mais rápido. Então a gente consegue levar o animal à viagem com o atestado de saúde em primeiro lugar, é Também muito precisa. importante. E ele deve ser recente. Então, a avaliação do veterinário, ela deve ser no máximo 10 dias antes da viagem. Ah, tá. Né? Então, esse atestado, ele tem validade só de 10 dias da avaliação. Tá. Então, não pode falar, eu passei mês passado no veterinário e tá aqui, ó. Não serve. Entendi. Tá? Em 10 dias pode acontecer muita coisa Claro. também. Imagina em um mês. E aí a gente falou dessa caixinha pra gente transportar no carro, no avião também caixinha? Sim, se ele for a bordo, se ele for dentro da cabine, é obrigatório o uso de caixinhas de transporte, aquelas cestinhas, né? Tá. E cada companhia aérea tem um limite de peso. Tem companhias que levam 5 quilos, 8 quilos, 10 quilos. Dentro do avião. Isso. Tá. Então, cada companhia aérea tem suas normativas. É importante que o turista, né, o viajante, fique atento a isso. E tem que acostumar esse animal também à cestinha, porque ele não vai ficar solto, não vai ficar no seu colo, ele vai ficar dentro do compartimento dele durante o voo todo. Então ele tem que estar habituado também a esse ambiente, né? Ele vai visualizar o tutor ali do lado, mas ele tem que estar tranquilo, tem que ser um pet bonzinho, né? Que não vocalize tanto. Então tem vários pontos ali que a gente deve levar em consideração quando vai levar o pet junto na cabine. Isso é muito importante, porque eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Não, eu levo ele lá nessa caixinha, chega lá dentro do voo, a hora que levantar voo, eu pego ele e coloco no meu colo, que ele fica quietinho. Com certeza virá alguém e vai falar, querido, devolva o pet isso. para a caixinha. É aquela famosa teimosia, Né? né? Então a gente sempre tenta dar uma burladinha nas regras. E não pode. Por quê? Esse animal, ele pode colocar em risco não só... ele pode morder um passageiro, Verdade. né? Ele pode colocar em risco o voo, se ele ficar um pouco mais agitado. A gente tá falando de animais calmos, tranquilos, mas pode acontecer, né? Claro, Sempre pode. Porque é um lugar fora do comum dele, né? Na pressurização ou despressurização. É. Então, se existe o risco, né, ainda mais numa viagem aérea, ele deve ser controlado. Sim. E você falou do peso, e a gente também tem que levar em consideração o tamanho dessa caixinha. Às vezes pode ser que altere de uma companhia aérea para outra, né? O Isso. tamanho, as dimensões dessa Claro. caixinha, né? Tem que ficar ligado nisso, Fê. Tá. Então, se vai viajar com a companhia aérea tal, vê lá no site deles quais são as regras, quais são as normativas para a viagem com o pet. Tá. Se for viagem nacional, atestado de saúde do veterinário que acompanha, com até 10 dias de validade, carteirinha de vacinação e vai. Só que ele tem, né, se for levar a bordo, o animalzinho tem que estar habituado, como eu comentei com vocês. Certo. Tem que estar limpo, de preferência já fez xixi, já fez cocô e alimentado, tá? Para que não haja nenhuma necessidade de tirá-lo da caixinha. Ele paga uma outra passagem por ser cachorrinho? Você Depende sabe da disso? companhia aérea.
Tá. Depende, sim, geralmente tem uma taxa adicional, sim. Tá. Existem os tutores que têm suporte emocional com o pet, então isso também é um adendo, né, para que eles possam levar o pet junto a eles na cabine, mas tudo tem que ser com laudo veterinário e laudo médico, não é simplesmente o médico atestar que o pet é um suporte emocional para o tutor e não ter nenhuma avaliação do veterinário. A avaliação do veterinário é obrigatória. E se o tutor tiver essa condição de auxílio emocional com o pet, mais o suporte aí do médico dele. E no caso de avião, gente, vamos ficar ligado, porque a gente já tem que chegar um pouco antes, né, dependendo do voo, lugares. 2 horas antes. Então já tem que chegar um pouquinho antes ainda quando você tá levando um cachorrinho, que você tem que pegar uma fila específica, ou tem que, enfim, conversar com as pessoas, ou apresentar documento, pode ser mais enrolado, né? Sim, tem que declarar que ele está com você. Existem 2 filas, principalmente para voo internacional, que é a fila sem bens a declarar e com bens a declarar. Ele é um bem a declarar. Ele é um bem a declarar. Eita! E é um super bem, né? É um super bem, que faz muito bem. Então, do mesmo jeito que a gente declara o notebook, declara as coisinhas, tem que declarar que tá levando o bichinho também. Olha que máximo. Agora, claro, estamos falando de bichinhos menores. E os grandões? Um cachorro grandão ou algum outro animal grandão, ele vai em outro compartimento. Sim, ele precisa de todas as regras que eu comentei aqui, todos os certificados são os mesmos, tá? Mas, por regras aí das companhias aéreas, não são possíveis dentro da cabine. Eles vão para um compartimento que é específico para animais, não é junto com mala, não é gelado, nada daquilo que o pessoal imagina, né? Ele tem temperatura controlada, pressão controlada, tudo direitinho. Só que os cães ficam dentro das caixas de transporte também, né? Então é um compartimento para carga viva, totalmente controlado, em que isso é padronizado, viu, Fê? Todos os voos e companhias são iguais, né? Então esse controle é padronizado. Interessante isso aí. Se a viagem for internacional, tem algumas questões mais específicas também, Carlinha? Sim, de acordo com o destino. Então, você vai para os Estados Unidos, você vai para a França, você vai para o Japão. Cada nação tem as suas definições para o certificado veterinário. Então, não é simplesmente, meu veterinário falou que tá tudo bem, eu posso viajar. Não, você tem que ver como é para entrar com seu animal naquele país de destino. Tá? Porque pode ser até que a espécie não seja aceita naquele lugar, tem alguma coisa assim, né? Sim, tem sim. Então, falando de cães e gatos, né, a maioria não tem problemas, mas pode ser que o país de destino exija uma sorologia ou exija um laudo de sorologia emitido pelo veterinário do instituto, blá blá. Pode ser que só a carteirinha de vacinação e um exame de sangue seja suficiente. Então, cada um tem a sua definição de regras. E é super importante o tutor ficar atento a isso, porque ele vai sair do país, né, sai do Brasil, mas ele vai entrar em outra nação. Sim. Então, essa nação tem as regras deles. E é muito importante, porque alguém pode pensar, mas isso é uma bobagem. Não é, porque você pode estar levando uma doença que não tem naquele país para aquele país, né? Às vezes você tá como, sei lá, o seu pet tá aqui, tem alguma coisinha, algum bichinho, alguma parasita, sei lá o que é, que não tem naquele outro país, naquela, né? E muitas vezes são invisíveis, viu, Pedro? Então. Então, o controle de patógenos, né, de vírus, de bactérias, de parasitas, de pele e outros, né, é super importante que isso seja levado a sério, porque o cão, o gato e nós também somos hospedeiros de muitas coisas e a gente pode levar para lá e para cá, né? Então, o controle disso através de atestado, ver se aquele animal está apto a fazer a viagem. E quando eu falo de aptidão, Fê, não é só estar com as vacinas vermífugo e ectoparasitas em dia. É ele estar com condição física saudável para fazer essa viagem. Por exemplo, o caso do filhote. A gente não sabe que condições ele estava quando ele embarcou. Verdade. O filhote tem já uma questão imunológica fragilizada. Mais frágil, né? Ele, provavelmente pelas fotos, era um animal magrinho, né? Ele foi... embarcou sozinho. Então tem algumas questões, né, que às vezes fogem de um atestado de vacinas vermífugo e ectoparasitas. Exige uma avaliação física importante. E existem as comorbidades, as doenças congênitas, existem várias sensibilidades individuais. Então é muito complexo a gente colocar a culpa em um ou em outro. Tem muita coisa para olhar aí, né? Cada caso tem que ser avaliado de forma ímpar.
pra gente não falar nenhuma bobagem. Mas sim, pode acontecer um acidente, às vezes um animal que tem, por exemplo, existem os cães braquicefálicos, Fê. Que São os cães que tem aquele focinho achatado. Ah, tá, tipo pug? Isso, os pugs, Lhasa Apso, Tá. né, shih tzu, bulldogs. Eles são cães que têm mais dificuldade em trocar calor porque eles têm o focinho curto, né? E numa situação de estresse, num dia muito quente, eles vão ter mais dificuldade respiratória. Sim. Então, fiquem ligados. Se o seu pet vai fazer uma viagem aérea, primeiro faz aquela adaptação dele a uma situação de estresse, conheça